Se você tem intolerância alimentar, eu preciso te falar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua alimentação. E talvez isso seja diferente de tudo que você já ouviu até hoje. Porque normalmente, quando você descobre uma intolerância, a primeira coisa que fazem você fazer é tira isso da sua alimentação. Tira o glúten, tira a lactose, tira o industrializado e por um momento parece que isso resolve, mas não resolve de verdade. É aí que você entra em um ciclo. Você tira o alimento e continua passando mal. Você tenta fazer tudo certo e mesmo assim o seu corpo reage. E aos poucos, você começa a desconfiar da própria comida. Começa a pensar: o que mais eu preciso tirar? Só que aqui está o ponto. Talvez o problema não seja só o alimento. Talvez o problema seja a forma como você está comendo. E é exatamente isso que ninguém te explica. E é por isso que hoje eu vou te mostrar uma coisa totalmente diferente. Como organizar a sua alimentação mesmo tendo intolerância alimentar, sem transformar sua vida em uma prisão e sem viver com medo de passar mal e, principalmente, sem precisar sair cortando tudo e sem entender o que está acontecendo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Gabi Colombo, nutricionista, também sou intolerante ao glúten e à lactose. Descobri antes mesmo de ser nutricionista, e por não saber exatamente o que fazer, o que comer, o que cortar, ver aquela loucura, eu decidi estudar nutrição para realmente ser a nutricionista que transforma a vida de todas as pessoas que possuem intolerâncias alimentares. Bom, agora eu quero que você seja muito honesto comigo. Como é a sua relação com a comida hoje? Porque muitas das vezes o problema não é só o sintoma, está exatamente na forma como você vive com a alimentação. Vamos para situações bem reais para você entender um pouquinho melhor? Ok, você sai para comer fora. Pode ser com amigos, com namorado, com família. E antes mesmo de você sair, você já começa a pensar: Será que vai ter algo para eu comer? você chega no lugar, abre o cardápio e começa aquele processo. Você não lê o cardápio como uma pessoa normal. Você investiga. Você tenta entender os ingredientes, tenta imaginar como foi feito e mesmo assim você não tem certeza de nada. Aí você chama o garçom, pergunta o que vai naquele prato, mas muitas das vezes nem ele sabe responder direito. E você fica ali meio desconfortável, tentando não parecer a pessoa difícil. Mas no final, você escolhe alguma coisa, mas não come tranquilo. Você come esperando algum sintoma, algum desconforto, fica investigando a comida, o que será que tem, sente o cheiro da comida. Isso muda completamente a sua experiência de saída. Agora, pensa no seu dia a dia, no dia do seu trabalho, por exemplo. Você que depende do que tem disponível no trabalho. Você não sabe quem fez, como fez, o que tem ali. E aí você vive nesse dilema. Ou come e corre o risco de passar mal depois, ou você evita comer e fica sem energia, irritado, cansado, com fome. E bom, nenhuma das opções é uma boa opção, né? Agora, vamos para um cenário onde você está na sua casa. Mesmo quando você está em casa, nem sempre é simples, porque às vezes você abre a geladeira e não sabe muito bem o que comer, ou você não planejou direito a sua alimentação, ou você está cansado, ou até mesmo só quer algo mais rápido e prático. E aí você improvisa. E o problema do improviso é que ele cobra um preço depois. E aí tudo começa a se repetir. Você passa mal, tenta corrigir, tira mais coisa e mesmo assim o corpo continua reagindo. E aí começa o pior de tudo,
A dúvida de será que o problema sou eu? Será que o meu corpo não funciona direito? Será que eu vou ter que viver assim para sempre? Se você já passou por isso, você não está sozinho, mas também não está sem solução. Agora eu vou te falar algo que pode te dar um certo desconforto, mas você precisa ouvir isto. Só tirar o alimento não resolve o problema da maioria das pessoas. E eu sei que isso parece soar um pouco estranho, porque foi exatamente isso que te ensinaram. Mas pensa comigo, se fosse só tirar o alimento, por que tem gente que tira de tudo e continua passando mal? Porque tem gente que já tirou lactose, já tirou glúten, já tirou açúcar, já tentou dieta restritiva e mesmo assim o intestino continua reagindo. Eu digo isso porque eu fui vítima de uma nutricionista que falou para eu retirar o leite e o glúten da minha alimentação, sem dizer o que substituir no local. Ou seja, eu que tomava leite todos os dias, amava pizza de queijo, toda a minha vida foi por água abaixo. E olha o incrível, eu tirei o leite, continuei passando mal. Eu tirei o glúten e continuava passando mal. Eu achava que pronto, eu precisava tomar alguma injeção, algum suplemento, tinha alguma coisa, eu estava com verme, já passou isso na minha cabeça. Ou talvez que eu tinha um intestino mais sensível do mundo. Começava a me diagnosticar com várias doenças intestinais. Tudo isso porque simplesmente eu só retirei o alimento da minha alimentação. Sim. E a partir do momento que eu entendi que não precisava ser assim, tudo começou a fluir melhor. E sim, eu comecei a viver melhor, a me alimentar melhor. E nem sempre restringindo tudo. Porque existe uma parte de uma equação que ela está sendo totalmente ignorada, que é como o seu corpo está lidando com a comida. E isso muda absolutamente tudo. Seu corpo não é uma máquina que simplesmente recebe comida. Ele precisa se preparar, precisa de ritmo, precisa de organização. Agora pensa no seu padrão alimentar hoje. Você fica horas sem comer. Chega um momento em que você está com tanta fome que come mais rápido, que come mais do que deveria, ou que come literalmente qualquer coisa. Agora pensa em um outro extremo. Você belisca o dia todo, nunca está realmente com fome, mas também nunca está satisfeito. E o seu corpo nunca tem pausa. Nenhum desses cenários é o ideal. E quando isso acontece, o corpo começa a trabalhar no limite. E aí os sintomas aparecem. Imagina um trânsito sem regra, sem semáforos, sem organização. Os carros até podem estar funcionando perfeitamente, mas o sistema vira um caos. Agora imagine esse mesmo trânsito organizado. Os carros são os mesmos, mas o fluxo muda completamente. Com o seu intestino é exatamente igual. E quando você organiza a sua alimentação, não é só o intestino que melhora, a sua vida como um todo melhora. Você começa a sair mais tranquilo, começa a comer com mais segurança. Para de pensar o tempo todo só na comida. E o principal, você sai daquele estado de alerta constante. E isso é simplesmente libertador. Agora vamos para uma parte mais prática, porque é isso que realmente muda completamente o jogo. O primeiro ponto é a sua estrutura, ou seja, o seu corpo ele precisa de previsibilidade. Não precisa ser perfeito, mas precisa de um padrão mínimo.
Hoje você come em um horário, amanhã em outro horário, depois pula a refeição. Ou seja, o seu corpo nunca sabe o que esperar. Então começa pelo simples. Defina horários aproximados. Não precisa ser um horário rígido, mas precisa existir. O segundo ponto é que você precisa de uma base segura. Você precisa parar de improvisar. Se você abre a geladeira e não sabe o que comer, já está em desvantagem. Então, defina 2 ou 3 refeições que você sabe que funciona. Coisa simples, que você não vai precisar pensar muito, mas que te dão segurança. O terceiro ponto é não decidir o que comer com fome. A fome muda totalmente o seu comportamento. Quando você está com muita fome, você aceita qualquer coisa. E com intolerância, isso custa caro. Eu sei disso. Então, comece a decidir antes, nem que seja minimamente. Um quarto ponto é a sua consistência. Não é paranoia, mas também não é uma ignorância. Às vezes você acha que está comendo algo seguro, mas tem um ingrediente escondido ali. Então começa a observar padrões. O que você come e como você se sente depois de comer aquele alimento. O quinto ponto é realmente te trazer para a vida real. Você não vive em casa, você vive no mundo. Restaurante, evento, viagem. Então você precisa se preparar. Olhar para o cardápio antes, comer algo antes de sair, pensar minimamente no que você vai fazer. Isso reduz muito o seu risco. Agora, deixa eu quebrar algumas coisas que podem estar passando na sua cabeça. Você pode me dizer: ah, mas eu não tenho rotina. Então você precisa ainda mais disso. Ah, mas eu como fora todos os dias. Então você precisa de uma estratégia e não de sorte. Ah, mas eu não tenho tempo. Você já paga o preço hoje passando mal. Você quer pagar por mais quanto tempo? O problema não é que o seu corpo é fraco. O problema é que ele está sendo sobrecarregado. E quando você organiza ele, ele responde. E quando você responde, você muda completamente a sua relação com a comida. Você sai do modo sobrevivência e começa a viver com mais liberdade. Agora me conta aqui, qual é a parte mais difícil para você hoje? É se organizar, confiar na comida ou parar de viver com medo? Escreva aqui nos comentários porque eu leio tudo e isso direciona exatamente os próximos conteúdos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!